Então, mais uma vez, aqui na Ponte de Ferro, mais uma tarde. Não se esqueça do profeta, viu? O profeta está aqui mais uma vez. Na Ponte de Ferro, trazendo mais uma mensagem da palavra de Deus em favor da raça humana que se encontra distanciado dessa comunhão, desse privilégio que Ele nos otorgou por meio de Yeshua. Que privilégio é esse, irmão? De voltarmos a ter comunhão com Ele, voltarmos aos os mesmos benefícios que Deus havia dado a Adão lá no Jardim do Éden, em se comunicar com Ele, ser orientado por Ele e viver eternamente. Deus havia criado o homem não para ser eterno. Deus criou o homem para que o homem fosse infinito. Portanto, que ele vivesse debaixo da orientação e que ele preservasse a sua natureza não pecaminosa, a pureza e a inocência. Era o motivo pela qual ele poderia todavia se relacionar com Deus quando ele obedecesse a ordem divina, que o levaria todavia a ele desfrutar daquele oásis, daquele paraíso que Deus havia dado como habitat para ele morar com a sua companheira Eva. Então ele vivia em comunhão com os animais, com a fauna, com a flora. O homem não era um predador, mas ele tinha que cuidar do paraíso. Mas eles desobedeceram porque estava no coração de Adão, e Deus sabia disso. Assim como estava no coração de Lúcifer, de querer subir ou criar um trono acima do de Deus. Isso nos dá uma conotação que ele queria manipular, queria receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, mas não foi possível, porque ele era uma criatura. E Deus é criador, não teve genealogia. E o diabo teve início. Né? O Deus não, Deus é eterno, Deus é onipresente, onipotente, onisciente, o diabo é só presente. Mas o orgulho dele, né, deixou invadir o coração, o sentimento dele. Agora ficou vaidoso. Queria ser igual a Deus. Felizmente hoje, o resultado do pecado de Adão foi que o homem também entrou nesse caminho, enveredou por esse desejo, por esse pensamento. Mas eu quero te dizer uma coisa. Foi um desastre. Foi um dos maiores assaltos que o diabo ele promoveu. Não foi lá no céu não, que ele ganhou 1% dos anjos. Foi aqui na terra. Quando agora, por meio do seu engano, ele usa uma serpente, e essa serpente mantém um diálogo com Eva, e Eva agora se assujeita à mentira, o engano dele. Por isso que a Bíblia diz que ele é mentiroso, é o pai da mentira. E ele passou agora esse engano, esse engodo para Eva, e Eva caiu num laço. E ele agora vai ao fruto que certamente, por ele ser um ser espiritual, ele chegou a uma conclusão que Eva namorava com aquele fruto. A Bíblia não diz, mas dá para entender na nossa linha de pensamento. O diabo está aí assistindo a ela. Vivia numa dispensação de inocência e de pureza, mas o diabo estava aí de longe, só observando. Certamente ela passava pelo fruto, parava, ficava olhando, admirava, dava vontade de comer, obviamente. Se ela comeu, ela tinha vontade de comer. E Adão também. A Bíblia não mostra isso, mas nós temos essa linha de pensamento. Deus havia ordenado que eles não comessem. Disse a Adão que no dia que ele comesse do fruto, do conhecimento do bem e do mal, eles perderiam aquela comunhão, perderiam aquele habitat. Ele passaria a ser mortal. Ele agora herdaria uma natureza totalmente diferente daquela que ele tinha no ato criativo divino, quando Deus agora sopra na sua narina. Deus criou o homem bom, perfeito, sem maldade. Cria o homem agora para o seu louvor. Mas toda a criação aqui da terra foi para o beneplácito, não de Deus, nem para o homem.
que Deus, mesmo na sua onisciência, sabia que ia pecar. Deus agora adota o homem de livre-arbítrio, como também aos anjos. Por isso que Deus disse a Adão, não coma, porque Deus sabia que Adão haveria de pecar. E que Deus também sabia que o homem tinha condição perfeitamente de não pecar. Por isso Deus traz essa maldição sobre a humanidade. Tu és pó e para o pó tu tornarás. E hoje nós estamos vendo aí, meu amigo, passa geração, geração vai, geração vem, e ninguém escapa da morte. Nem o dinheiro, nem o nome no topo da fama, nem a riqueza, nada disso pode livrar o cara da morte. O cara pode viver até 100 anos, 120 anos, 120 anos, mas ele não escapa da morte não. Aqui está o profeta, não esqueça do profeta, que a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos herdaram essa natureza decaída de Adão. Todos passaram a amar o pecado. Todos passaram a amar a depravação, a imoralidade, o sexo anal, a matança, o prazer de adorar um Deus de pau de madeira de pau, de ferro, de aço, de bronze, de prata, de ouro. O homem agora, ele se vê em uma condição totalmente desprovida da presença de Deus na vida dele. Ele não teve mais aquela oportunidade de Deus vir agora e falar com ele, porque ele estava numa condição que não permitia ele dialogar com Deus. Enquanto ele vivesse naquela dispensação de inocência e de pureza, ele tinha, sim, acesso. Deus, todavia, vinha conversar com ele. Ele gozava desse benefício, mas infelizmente o homem agora, ele erra da mesma vontade do diabo de querer ser igual a Deus. Isso aí foi a desgraça, a miséria. Foi o desvio que o homem ele deu, não atentando para a ordem divina de não comer do fruto. Mas ele desejou algo a mais. Estava no coração dele o orgulho de ser igual a Deus. Ai, foi aonde tudo aconteceu, num declínio da desobediência do homem. Veja que o homem ele tem mais espaço, dá mais lugar, tem mais prazer de viver nesse declínio, nessa apostasia, de não querer obedecer a Deus, de não querer ouvir a Deus, de não dar espaço para a verdade, que liberta, que transforma, que vivifica. O homem só tem mais prazer na imoralidade, na depravação, no sexo anal, no sexo oral, de matar, de assassinar, de roubar. Tudo isso porque o homem ele agora perde a sua natureza de pureza e de inocência. Eu vou virar a câmera. Não esqueça do profeta. Abandone o cuecão do couro, a vontade de matar, de roubar, de adulterar, de ser injusto, de deitar na cama com outro homem, com outra mulher, de receber um pênis na boca e no ânus. O que poderá acontecer fisicamente é que quem mantém esse tipo de relacionamento é quebrar os esfíncteres, ou seja, vai delatar as veias do seu ânus. Você vai perder a proteção das veias. Automaticamente o seu ânus vai ficar um buraco feio. Eu não quero entrar em detalhe, eu conheço pessoas assim, que usa esse meio e tem que, de vez em quando, ter um trocadozinho, vai fazer uma cirurgia no ano para... É como muitas vezes a moça pede a virgindade, ela tem condição, ela vai fazer uma cirurgia para que o médico pegue aquela pelezinha e cubra. Ela já perdeu, a pureza dela já se foi. Ela pode botar 1000 peles na vagina para se casar, mas ela continua sendo adulta, ela continua sendo prostituta, continua sendo impura. Uma vez virgem, até ela perder a sua virgindade. Ou seja, ela seja penetrada. Mas que Deus nos ajude. Tenha cuidado, não use a sua mulher por trás, nem pela boca, nem pelo ânus, não. Que o uso natural, você vai encontrar lá em Romanos, no capítulo 1, Deus já abominando, Deus condenando esse tipo de relacionamento. Quando Deus abençoa o casamento e une o homem e a mulher, Deus diz: crescei-vos e multiplicai-vos e sede fecundos. Aí eu faço uma pergunta. Para os não inteligentes, para os inimigos da palavra de Deus, para os que não ensinam a verdade, para os que vivem aí usurpando o dinheiro dos necessitados, dos pobres, dos incautos. Será que Adão, e que não tem coragem de vir para uma rua como essa, de falar essa verdade, de pregar essa verdade? Eu não me acho o cara não, eu não sou um grande orador, eu não tenho essa grande oratória, não sou não, essa oratória, eu sou muito fraquinho. Eu venho
Porque o Espírito Santo, ele me convida, ele me dá força, ele me dá coragem. Jesus certa vez disse que sem mim nada poder fazer. Então eu não sou o cara. O cara que é Cristo, é Yeshua, é Jesus. Aonde ele abala o inferno, onde quando Jesus chega o inferno corre, o diabo sai correndo. Porque ele vai encontrar fogo, ele vai encontrar sal, ele vai encontrar uma luz. Ele pode ver a luz do sol, ele pode ver a luz que o homem descobriu, né? Essa luz que nós, quando chega a noite, nós acendemos, que vem da água. Mas a luz do Espírito Santo, a luz que emana de Deus, de Yeshua, ele não suporta não, ele não aguenta não, ele se esconde, ele corre, ele tem medo, ele treme. Quando ele tentou Jesus lá no monte, Jesus usou a palavra, ele não aguentou, ele fugiu. Não aguentou, porque a palavra, ela tem poder, ela vivifica, ela transforma, ela remove o pecado do homem, ela purifica, ela dá amor, ela pega aquele coração duro, transforma num coração de carne, aquele coração perverso, mal. Agora aquela pessoa que vive matando, derramando sangue, adulterando, mentindo, ele agora está louvando a Deus, dando graças a Deus por essa liberdade que Deus deu a ele, e ele não perdeu tempo, aceitou, abriu o coração e deixou que o Espírito Santo viesse fazer morada nele. Faça isso, abra o seu coração que ainda há oportunidade. Agora, se você permanecer nessa condição, infelizmente, você vai pagar caro, você vai chorar, você vai gritar, e não haverá mais aceitação para você. Da mesma forma se eu vou ir para esse caminho, é a mesma condição, meu irmão, é choro e ranger de dentro. Lá no inferno não existe cama, rede, cerveja, motel, cinema, teatro, piquenique. Você não pode fazer, não comemorar os 15 anos da sua filha, né? Fazer um aniversário dela, uma refeição natalícia, comemorar o Réveillon, nada disso. Não haverá um bom vinho, não haverá uma maconha, uma pedrinha, um motel, não haverá mulheres para você se relacionar. Lá existirá mulher, mas você não tem mais tempo. Sabe por quê? Porque lá é o terror de Deus e a justiça de Deus, e você não vai ter mais essa necessidade, porque o terror é tão grande que você não vai sentir esse prazer de se relacionar mais com a mulher, nem ficar de quatro e dar o seu, estragar, ferir a lei natural de Deus. Então aproveite a oportunidade, meu amigo, que Deus está lhe dando. Leve a sério toda a rebelião contra as leis moral e natural de Deus. Haverá a sua retribuição. Vou virar a câmera. Bem aberto, bem fechado. Aí ninguém entrou. Ninguém entrou. Então, meu amigo, estamos aqui mais uma tarde aqui, trazendo mais uma vez uma palavra de Deus. Ela pode para você, ela pode ser velha, ela pode não ter certo sentido, significado, nenhuma importância para a sua vida. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela transforma, ela liberta. A palavra de Deus, ela tem poder para absolver você da condenação eterna. A palavra de Deus, ela tem poder para absolver você do lago de fogo, do juízo que está proposto para que todas as nações, línguas e povos e todas as etnias compareçam perante o tribunal de Cristo. Nós vivemos nesse mundo parecendo que somos robôs, parecendo que somos zumbis. Isso é a maior ignorância, a maior burrice do ser humano, quando ele coloca as coisas desse mundo em primeiro lugar na sua vida. Quando o homem ignora a graça e o favor de Deus. Deus é tão bom que ele havia preparado antes do pecado um cordeiro pascual para reconciliar o homem com Deus. Observe que quando Jesus iria nascer, ou ele nasceu numa manjedoura, apareceu um grupo, um coral de anjos e anunciou o nascimento dele aos pastores de ovelhas. É a pura verdade, é a pura realidade. Quando o homem perde essa dispensação de inocência e de pureza, o homem agora ignora o favor, o homem ignora a grandeza, o homem ignora Deus como seu Senhor, o homem ignora o Evangelho, o homem ignora o perdão de Deus, o homem ignora quem disse o céu, o homem ignora que Deus criou, vai criar um novo céu, uma nova terra. O homem ignora que existe um céu, o homem ignora que existe o inferno, o homem ignora que existe o diabo, o homem passa a ignorar as coisas espirituais por conta que ele tem entregado a sua vida e o seu coração a este mundo mau e perverso.
É esse mundo ilusório que não tem nada para nos oferecer. É esse mundo que quer ver o seu mal. É esse mundo que quer lhe matar. O mundo é perverso. O mundo é mau. O mundo só tem bandido, ladrão, assassino, gay, lésbica, explorador, pedófilo. Meu pensar você, meu amigo, que a minha guerra aqui não é contra o ser humano, não. A minha guerra aqui não é contra o indivíduo nem a família, não. A minha guerra aqui é contra as hostes espirituais das trevas. A minha batalha, a minha guerra aqui é contra os diabos. É contra os demônios espirituais, os seres espirituais que vivem enganando o ser humano, que vivem levando o homem a essa obscuridade, que vivem levando o homem a se adorar o diabo, a vestir uma calcinha, a matar os filhos, a matar a esposa, a ser um adúltero, a vestir um fio dental, a deixar uma boca cheia de esperma e ânus. É o camarada que tem prazer de vestir um cuecão de couro. É o camarada que tem prazer de ficar de quatro e receber um pênis no ano. É um camarada que tem prazer de abrir a boca e receber um pênis na boca dele ou dela. Dale. Meu amigo, não brinque não. O diabo não é brincadeira não. O diabo não está para brincadeira não. O diabo não tem amor a você não. O diabo não tem amor à sociedade não. O diabo não tem amor à sua família não. O diabo não tem amor a você não. Pelo diabo ele pegava você e pegava e lançava você debaixo de um trem, de um ônibus, do caminhão. Mas Deus tem o controle. O diabo é sádico. O diabo é mau. O diabo é ruim. O diabo, a Bíblia apresenta os atributos dele. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. O prazer do diabo é ver o cara confinado numa cama. O prazer do diabo é ver o cara confinado numa rede, de quê? Numa cadeira de roda. O prazer do diabo é ver o cara confinado no hospital. O prazer do diabo é ver o cara confinado no presídio. O prazer do diabo é ver o cara confinado num cemitério. O prazer do diabo é ver o cara se apanhar no meio da rua, ser espancado, a levar pelo caminho que para eles parece bom. Leva ele para ser pedófilo. Leva ele para ser mentiroso. Leva ele para ser ladrão. Leva ele para ser roubador. Leva ele para explorar, leva ele à imoralidade, leva ele à impureza. É quem gosta tem prazer de fazer uma suruba com a sua esposa. Quem gosta tem prazer de deixar a sua esposa ir para uma praia de nudez. E quem gosta disso é o diabo, é Satanás. Porque o diabo vai trabalhar 12, 24 horas para que você permaneça cego em relação à bondade, à misericórdia e à justiça de Deus. O diabo não tem prazer que eu esteja aqui não. O diabo tem o maior ódio, ele se levanta, ele quer me matar, ele quer me silenciar, porque ele não tem prazer que eu traga essa palavra para o conhecimento da sociedade, da cidade, do povo e da família. Porque foi a palavra que Jesus usou lá no monte da tentação. O diabo é sádico, é perverso, é mau. Ele fica de longe, somente observando a pregação. Ele fica de longe, observando as pessoas que não ou se estarão atentos a essa palavra. E quando a palavra chega perto dele, e aquela pessoa fica com vontade de acertar, e quando ele sai daqui, aí o diabo vai lá onde ele está, ele pega e rouba essa semente que foi lançada no coração do homem, porque o trabalho do diabo é esse, é de te destruir, é danificar a moral, a pureza do casamento, a pureza do elemento humano. Esse é o trabalho do diabo. É de ver um país no caos. É de ver um país guerreando um com o outro. O que é o trabalho do diabo trabalha nos filhos da desobediência. É o cara ter prazer de ver o outro estirado no meio da rua e fazer uma selfie e ficar alegre e dizer foi um CPF que foi cancelado. Mas a Bíblia diz na lei de Deus, não matarás. No capítulo 9, o versículo 6 de Gênesis, a Bíblia diz assim, aquele que fere o homem, aquele que derrama o sangue do homem, o seu sangue também será derramado. Não é coisa boa matar não, meus amigos. Não é coisa boa tirar a vida do próximo, não sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem. E a maior questão, a maior problema
acaba do indivíduo. Quem mata não é com o jurídico, não. É com o Criador, é com Deus, aonde você vai comparecer perante Ele para prestar conta dos seus sangue que você tem derramado. Não é o prazer de Deus. Deus não tem prazer de condenar o homem. Deus não tem prazer de ver o cara confinado numa cadeira de roda. Deus não tem prazer de ver o cara cego. Deus não tem prazer de ver o cara atingido por um câncer, por um derrame, pelo infarto. Deus não tem prazer de o cara perder as suas pernas. Deus não tem prazer de ver o cara perder os seus braços. Deus não tem prazer de ver o cara, todavia, confinado numa cama, numa cadeira de roda. Esse não é o prazer de Deus. O prazer de Deus é ver o cara bem. O prazer de Deus é ver a sociedade em harmonia. O prazer de Deus é ver o cara feliz. O prazer de Deus é ver o cara, o sucesso do cara. Deus não tem prazer de ver o cara catando lixo. Deus não tem prazer de ver o cara catando papel. Não é desonra, mas Deus não criou o homem para esse fim. Isso aí faz parte do meio da exploração, da injustiça. Aí o profeta, quando vê esse cenário, aí ele abre a sua voz, ergue a sua voz e diz assim: ai dos que criam leis injustas para condenar o trabalhador e o cidadão. Da mesma forma que os impostos são arrecadados, esses impostos, segundo Deus, segundo o profeta, têm que ser revertidos para o emprego, para a moradia, para a educação, para a saúde, para a segurança daquele que ele paga os seus impostos. Mas hoje é o contrário, só dá ladrão e tirando o dinheiro e deixando a gente na miséria. Com todo o respeito daquele que não rouba. Eu acredito que ainda existe Senado, deputado estadual, federal, que não rouba. Não é um chaleirismo, não é verdade. E se for todo, vão prestar conta diante de Deus. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que os grandes e os pequenos irão comparecer perante o tribunal de Cristo. Não adianta você ser cheio de estrela, não adianta você exercer toda a autoridade nesse mundo, ou seja, um imperador, um rei. A maior autoridade do mundo, segundo a história, era o imperador. Depois do imperador era um cônsul. Não adianta, meu amigo. Encontramos um homem na Bíblia, que Deus, ele não era nada, e Deus exaltou a ele. E ele se tornou o Senhor da terra, do mundo. Mas a idolatria, o orgulho, fez com que ele agora erguesse uma estátua. E ele agora, por meio dos toques das músicas, ele queria que povos, nações e línguas se dobrassem perante aquela imagem. Mas 4 moços não se ajoelharam, porque ele cria num Deus invisível. Ele cria num Deus que não era criado pela mão e pela invenção e pela ideologia do ser humano. Eles foram levados da presença do rei. E sabe qual foi a ordem? Ele mandou lançar ele na fornalha de fogo. E sabe o que aconteceu? Nada com aqueles 3 rapazes. Quem morreu foi os soldados que lançaram ele na fornalha de fogo. Que 7 vezes foram aquecidas. Vale a pena você confiar em Deus. Aquele que confia em Deus não é derrotado. Aquele que confia em Deus, o lugar dele, o lugar dela não é no inferno. Aquele que confia em Deus, o lugar dele não é no paraíso. Quem tem por nome Lago de Fogo é o paraíso contrário daquele que Jesus tem prometido para aqueles que lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro. É um paraíso onde não há cemitério. É um paraíso onde não há casa funerária. É um paraíso onde não há guerra, fome. Há um paraíso onde os pais não matarão os filhos, nem os filhos matarão o pai, nem o marido matará a mulher, nem a mulher matará o marido. É um paraíso onde não haverá injustiça, é um paraíso onde não haverá insegurança, é um paraíso onde não haverá roubo, é um paraíso onde não há ateu, materialista, roubador, assassino, depravado e imoral. Certa ocasião, Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tudo aqui é passageiro. Passa a idade, passa a geração, passa a riqueza, passa a sua mansão, passa o seu carro, passa o seu dinheiro, passa o seu orgulho, passa a sua altivez,
passa a sua arrogância e você não vai levar nada. O que é que você vai levar daqui após a morte? É um caixão de madeira. É um sentimento de horror. É um sentimento de desprezo. Porque para onde ele vai, quando ele morre nessa condição de pecador, quando ele morre nessa condição de querer desafiar a Deus, de querer menosprezar a Deus, de desconhecer que existe um Deus no céu, tantas pessoas nesse mundo que procuram desafiar a Deus, quantas pessoas nesse mundo que procuram menosprezar a Deus. O homem após o pecado, o homem na sua loucura, ele despreza o El Criador, ele despreza a Deus. Quanto show o cara tem realizado aqui fora, e ele olha para cima e chama seus fãs para dizer que Deus é frango, que Jesus é gay. Isso é uma demonstração, aconteceu no carnaval. Colocaram alguns atores representando Yeshua, Jesus, como ladrão, como maconheiro, como gay, como assassino. Essa é a nossa condição do nosso país. País que ignora a Deus, o país que tem dado as costas para Deus. Quando o homem, quando a sociedade, quando o nosso governo dá as costas para Deus, aí o que acontece? As consequências, ela vem de imediato. E quais as consequências nós estamos vendo em nosso estado, no nosso país? É a matança, é o roubo, é a corrupção, é o homem vestindo a calcinha os valores revertidos. É o homem levando gaia e perdoando a sua mulher. Capítulo 19, em Lucas, os sacerdotes perguntaram a Jesus qual seria a condição legal que Deus dava ao homem para repudiar a sua mulher. Aí Jesus olhou para ele assim: na lei divina, Deus só dá o direito do homem repudiar a mulher quando ela adultera. Então, quando a mulher se adulterar, dê um carta de divórcio a ela, de repúdio. Não aceite não, que é imoral, é indecente, é impuro você permanecer com a mulher que adulterou, que botou, me permite a expressão, gaia em você, porque ela fez barba, cabelo e bigode para desmoralizar. O cara faz isso que é para desmoralizar o homem. Não aceite, vá, manda ela embora, dê uma carta de divórcio. Agora não mate, não tire a vida dela não. A Bíblia diz que o homem traído, ele não perdoa. Mas quando a Bíblia diz que um homem é um homem de verdade, é um homem de caráter, é um homem de vergonha, é um homem que ele não tem Deus na vida dele, mas ele preserva o seu caráter. Ele não vai agora amolecer perante uma mulher que quer demonstrar que tem carinho para ele, mas por trás dele está traindo ele. Não aceite, porque você está acobertado pela lei divina. Agora você não pode deixar a sua mulher por qualquer motivo. Você não pode fazer da sua mulher um corpo descartável. Você não pode espancar, nem maltratar, nem desprezar a sua mulher, não. O cara despreza a sua mulher, maltrata, mas na hora dele decidir, dele definir, ele leva uma paletinha na cabeça. Aí ele agora, aquele cara que maltratava, aquele cara que humilhava a mulher, aí começa agora a amar a mulher. Depois que ele levou uma gaia, ele começa a amar a mulher. Por que você está dizendo isso, irmão? Porque Jesus deixou em pauta, Lucas capítulo 19, os fariseus foram a mestre e perguntaram qual era o justo motivo que os homens poderiam dar uma carta de divórcio à mulher. Aí Jesus disse a ele: o único motivo legal, pela lei divina, é quando a mulher trai o homem ou quando o homem trai a mulher. Não é somente a mulher, não, é o homem também. Isso aí é para desmoralizar o casamento, para desmoralizar a família, para que a família, o casamento, todavia permaneça puro. Aí Hebreus diz assim: venerado seja todo matrimônio sem mácula, porém os que se dão um adultério, Deus os julgará. O casamento é um ato sério, é um ato cívico, não é um ato religioso, não. Dessa história de você pegar a sua moça, se casar e levar para a igreja, o casamento já foi abençoado por Deus. Pastor, padre, não tem autoridade nem poder algum para abençoar o casamento de ninguém.
Quando Deus agora ajunta Adão e Eva, Deus diz para aquele casal abençoando: crescei-vos e multiplicai-vos e sede fecundos. Eis aí a bênção de Deus sobre o casamento. Eu vou parar porque está chovendo. Felizmente o tempo não dá mais por conta da chuva. Mas outro dia eu virei trazendo uma palavra de consolação, trazendo uma palavra de advertimento, uma palavra que pode tirar você do estado condenatório para o estado de absolvição, aonde você poderá se tornar filho de Deus, aonde você não irá ser julgado e lançado no lago de fogo. Hoje nós estamos assistindo e vendo os homens ignorados, advertendo a dizer, os homens não querem mais saber de Deus, as mulheres não querem mais saber mais de Deus, a nudez, a sensualidade, a pedofilia, o sexo anal e oral, o tráfico de órgão humano e de droga, ter tomado espaço e sendo apoiado pela legislação, pela lei, é a sala de custódia. Isso é uma depravação, uma imoralidade, onde a família hoje é vítima desses caras que levam esses projetos para tirar a pureza do casamento, para tirar a proteção do trabalhador e do cidadão. Isso é quando o homem está desprovido de Deus. Isso é quando o homem desconsidera Deus. Isso é quando o homem, ele não acredita, ele é um ateu. Ele deixa a sociedade a ver navio. Ele deixa a sociedade aí a mercê aos ladrões. Hoje o que mais mata hoje no nosso país, no mundo, é o tráfico. Aonde está o nosso governo? Cadê um Bukele que precisa organizar essa nação? Com todo o respeito a Lula e a nossa governadora. Mas nós precisamos de um homem assim, porque a matança está muito. Não se respeita pai de família, não se respeita mãe de família, não se respeita mais adolescente, não se respeita mais grávida, nem criança. O que vier na rede estão matando. E Deus nos ajude, meu irmão. Eu vou sempre terminar, infelizmente, por causa da chuva. Estamos finalizando mais uma vez aqui essa ligeira pregação, porque está chovendo. O tempo aí está chovendo, eu não posso ir mais à frente, porque senão vai queimar o meu pequenininho aparelho, fraquinho, mas me ajuda muito. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Yeshua. Não é fácil pregar esse evangelho, não. Está aqui o profeta que mataram ele uma vez e ele me ressuscitou. Está aqui o profeta que subiu ao céu. Eu não vi nem trono, não vi anjo, não vi nada. Só vi esse céu azul e a nuvem. E uma voz que me dizia para mim: Hernando, o que viesse fazer aqui? Ainda não é chegado o teu tempo e eu voltei. E o médico me contou toda a história. Estou aqui, odiado. Não tenho um amigo aqui nessa nação, nesse estado. Converso com um fala comigo, mas tudo hipocrisia, tudo querendo me matar, tudo querendo me destruir. Começando pelo Estado e começando pelos... Aí, meu irmão. E começando pelos demais. Aqui ninguém respeita a vida, aqui ninguém tem amor pela vida. Aqui não respeita cidadão. Vivemos uma religião fraudulenta, uma religião capitalista, um evangelho cultural. Que só ouvindo o seu bem-estar, o bem-estar da sua família, é uma guerra. Esquartejaram a Cristo. Paulo, Pedro e outro, quando 4 tipos de pessoas, ou seja, um grupo, 4 grupos, digamos, cada grupo tinha 3.000. Um dizia eu sou de Apolo, outro dizia eu sou de Paulo, outro dizia eu sou de Pedro, e outro dizia eu sou de Jesus. Aí Paulo tomou a palavra e disse assim: quem sou eu? Quem é Ceifa? Quem é Apolo? Nós não somos nada. Nós plantamos, ele é que dá o crescimento. Mas hoje, meus irmãos, os apóstolos tinham o mesmo sentimento, tinham o mesmo propósito. Porque qual era o propósito dos apóstolos? Era de permanecer na doutrina apostólica, de fazer a vontade, de propagar um verdadeiro evangelho, sem que ele viesse ser beneficiado
no capítulo 10 de São Mateus, você vê quando Jesus chama os apóstolos e diz para ele assim: vai, não levai alforje. Aí diz assim para ele: de ninguém cobiçai prata nem ouro. Paulo também disse isso. Não? Curar os enfermos, curar os cegos, paralíticos, leprosos, ressuscitar os mortos. Então o evangelho visa beneficiar o próximo, o pecador. Não é a pessoa que foi chamada para liderar, não. Hebreus usa essa expressão: você deve obedecer ao seu pastor. É óbvio. Não estou dizendo que você não obedeça ao seu pastor, não. É bíblico. Agora você tem que observar: em primeiro lugar, se ele é um homem de fé. Em segundo lugar, a vida dele. Se você encontrar alguma coisa na vida dele, desde seguir a ele. Se ele não for um homem de fé, piorou. Quem segue estais mercenário se compara com ele. É como Paulo diz assim, que nos últimos dias, diz a Timóteo, que ele teria comissão nos ouvidos e levantaria para si doutor conforme a sua própria concupiscência. Aí pode estar dizendo o que a igreja quer, o pastor quer, o que o pastor quer, a igreja quer. É o que nós estamos vendo nesses últimos dias. Uma verdadeira apostasia, uma verdadeira desvalor revertido. Só vergonha, meu irmão. Eu uso sempre a palavra de Martin Luther King. O que me incomoda não é o silêncio ou o grito do irmão, não, o grito do irmão. O que me preocupa é o silêncio do irmão, é o silêncio do governo federal, estadual, é o silêncio das leis, é o silêncio das igrejas, que não tem coragem de vir para a rua pregar a verdade, tudo sentado aí nos seus escritórios de ar-condicionado com seu alto salário, mas não tem coragem de vir para a rua de falar a verdade. Pedro falou a verdade, Pedro ia para a rua. Nós somos melhor do que Pedro, nós somos melhor do que Yeshua, do que Jesus, não. Jesus estava sempre na rua pregando a verdade, era perseguido, odiado. Você nunca viu Jesus no escritório, apesar que naquela época não existia um ar-condicionado, mas poderia fazer uma casa de frente para o mar, com vários janelão, e aquele vento ali, né, abraçaria todo o incômodo do calor. Mas Jesus estava no meio do povo. Jesus não usou o que ele representava, o que ele representa, para extorquir dinheiro de ninguém. Olhe que ele nem com dinheiro ele andava, quem andava era Judas. Mas o dinheiro era revertido para os pobres. Que nós estamos vivendo hoje uma verdadeira apostasia. É um evangelho fraudulento, falso. É uma frauda. Mas Paulo disse que acontecesse essas coisas para que os verdadeiros se levantem. Nós estamos vendo homens aí na frente da obra aí, que se tornaram o anticristo, que se tornaram o poderoso condeiro dos incautos, que se apossaram da igreja. Pedro diz assim: apacentei o rebanho de Deus, sem que sofra ganância, sem que tenha domínio sobre ele, mas de ânimo pronto e voluntariamente. Mas hoje é o contrário, você não encontra espaço para pastor nenhum ter poder e manipular a igreja, não. Por isso que Paulo já advertia há 2000 anos atrás: irmão, tenha cuidado para que você não seja presa de homem nenhum. É o que vem acontecendo hoje, por meio de um cartão, por meio de um título de igreja. Você se torna escravo, até mesmo naquele juramento que você vai tomar a profissão de fé. Mas ninguém hoje está ligando para nada, tudo é normal, meu irmão. Hoje ninguém sabe, hoje é um evangelho do oba-oba, de prosperidade. Usa a fé para enaltecer a conta bancária dele, usa a fé para enganar os incautos. Eu digo a você que esse cara que está no poder é um anticristo. Esse cara que está no poder, eu já tenho tantas coisas que Deus me revelou dele que eu não disse ainda. E o que eu digo é verdade. Eu vou dizer agora que Deus me revelou na trás da minha casa uma escada, e nessa escada subia até as nuvens. E de repente, quando eu olhava, subia Felipe. Quem era Felipe? Era um pregador como eu, no meio da rua também. E Felipe subia. Na metade da escadaria, Felipe desaparecia. Isso denota o que Deus levaria Felipe. O que aconteceu? Felipe desapareceu, foi levado, não está mais aqui na terra, não. E quem foi o segundo que deu continuidade e chegou ao topo da escada na nuvem? Foi um pastor presidente de uma igreja aí. E eu vou dizer, o pastor Ailton, ele era a segunda pessoa que estava após a Felipe. Felipe morreu e ele também vai partir, porque Deus me revelou. Tudo hoje que está acontecendo
Deus já havia me revelado há 40 anos atrás. Eu ainda estava na lista, quando eles estavam no muro fortificado. O coração dele estava naquele muro. Estava a diretoria dele todinho. De repente, de lado dele tinha um trator e em cima um molho de ferro bem largo e grande. E aqui, de repente, quando ele não esperava, aquele molho de ferro caía no muro, o muro se despecava todo. Feito um muro de Jericó. Todos da diretoria caíam um após outro, ele caía, o corpo dele ficava destacado. Era no Alto Santa Terezinha, ele caía no Alto do Brasil. Pode ter certeza que a sua impiedade, que as suas maldades, que Deus me revelou, que aí tem muito sangue derramado. Eu vi no oculto, a igreja não estava vendo, mas Deus me levou como levou Ezequiel, aonde o povo estava adorando. Eu vou te mostrar, Ezequiel, que aqueles fazem escondida, a igreja não sabe mais ouvir. Era no chão e nas paredes, sangue, e muito sangue. E você não vai escapar disso não. Você pode dizer que eu estou revoltado? Não estou revoltado não. Mas foi o que Deus me mostrou. Você não vai escapar da justiça de Deus não. Isso é a mínima coisa que Deus tem me mostrado. E outra coisa, meu amigo, você pode ficar com raiva, me rejeitar, como tem me rejeitado há quase 30 anos, sem eu fazer nada. Você está sendo usado. Sabe por quê, meu amigo? Pelo diabo. Eu vi, Deus me mostrou. No primeiro acontecimento, eu fazia 10 anos de professor de escola dominical. Eu e minha esposa, Deus me revelou que o dirigente estava nessa condição. Eu chamei a minha esposa e disse, eu vi isso e vamos entregar nosso cartão, porque o nosso fim aqui já... E nós entregamos o cartão de professor, não ficamos mais. E agora Deus me revela você nessa mesma condição. Você está na condição, meu amigo, de Acabe. Quando se for contar alguma minha revelação, as suas manobras de tirar seu filho e botar outro, e tira e bota, tudo isso é manobra, você não vai se esconder. Diante de Deus você pode ter apoio da justiça, apoio dos políticos, mas apoio de Deus você não vai ter não. Os políticos nem a justiça vai livrar você da mão de Deus não quando chegar o dia não. Quem está dizendo aqui é o profeta Hernandes. Deus vai ter um encontro com você. Você vai pagar um preço muito caro. Tem outro aí que está também na linha, que é da mesma linha, está na linha da mão de Deus. Deus me mostrou ele, numa cama curta, nem só curto. É um pastor presidente de outra igreja, que também tem o nome de Assembleia de Deus. Ele está na linha, na mão de Deus. Está no alvo de Deus. Deus me mostrou, eu vi. Quando acontecer, aqui para frente, Deus me ordenar, eu digo o nome. Pois espere o que eu estou lhe dizendo. Você vai, eu vi você caindo no púlpito da igreja com um infarto. Dava um infarto em você, você caía. Digo você, não, senhor. Um infarto. E os seus amigos iam socorrer, mas não teve jeito. Aí eu entrava e dizia assim, ainda falta mais 2. Ainda tem mais 2, quando você partir, também vai partir. Deus vai fazer uma limpeza. Você não acredita, você não crê no que eu estou lhe dizendo. Assim como também tem uma bomba apontada para o estado de Pernambuco, para o Marco Zero, para Recife. Agora no seu tempo, Deus disse a mim, Hernani, quem apontou essa bomba para aqui tem a natureza de Hitler. Agora tem o seu tempo. Tudo isso é verdadeiro, tudo isso é real. E pode ficar certo disso, que a mão de Deus, ela vai cair sobre você. Eu disse isso ao Senhor no sonho. O Senhor gritava comigo, mas depois o Senhor chorava. E logo após eu ver o Senhor em uma sala assim de lado, no caixão, e a irmã fazendo aquele preparatório do seu fúnebre, do seu enterro. Eu não vou dizer mais, vou parar por aqui, porque é pesado. Mas que Deus lhe ajude, Deus tenha misericórdia do Senhor. Que o Senhor volte logo para trás, que o Senhor se arrependa, meu irmão. Permaneça, o diabo está lhe enganando. O Senhor não está vendo não, mas eu vejo, porque Deus tem me dado. Entendeu? Esse direito de ver. Se volte, se arrependa. Dinheiro não é o tudo não, o salmista disse que aqui tudo passa. Tudo aqui é passageiro. Nada aqui é permanente. Passa o céu, passa a terra. Mas as minhas palavras, Jesus disse que não há de passar. Passa a riqueza, passa a idade, passa a família, tudo passa. Passa o poder, passa o status. Nada disso, pastor. Não leva a gente a nada não. Só traz prejuízo, maldição. A gente se encontrar lutando contra Deus. Que é isso, meu irmão. Não seja burro não. Deus disse a mim 2 vezes que o senhor era burro. O senhor vai continuar nessa burreza. Faça isso não, meu irmão.
Não tenho prazer de ver o senhor estrado num caixão, nem quero não. Eu quero ver o senhor de cabeça erguida e voltar atrás. Não é vergonhoso não, vergonha é o cara se tornar inimigo de Deus. Aquele que ama esse mundo, a Bíblia diz, não goza paz com Deus. O senhor tem amado esse mundo, volte atrás, enquanto é tempo. Se essa mensagem chegar ao senhor, reflita. Não me tenha como inimigo. Não me tenha como revoltado. Mas é uma advertência, eu não ia dizer nunca isso na rede social, mas estou dizendo hoje. Quem sabe que essa palavra não vai mudar o seu coração, vai mudar a atitude do Senhor. Quem sabe o Espírito Santo não vai agora mover o seu coração, a sua vida, a sua esposa, do seu filho. E não é vergonhoso não, porque Ele quer operar essa igreja aí. Deus vai usar, vai curar, vai ressuscitar, vai curar cego, paralítico, canceroso, diabético. Deus está esperando por você, Senhor. O Senhor que tem fechado a porta para essas coisas não aconteçam no nosso meio. Tudo culpado aí é o Senhor que está fechando a porta. Foi o que Deus disse a mim. Deus tomou uma forma teofônica e disse tudo isso para mim. Acredito o Senhor, não, mas o Senhor que tem fechado a porta. Não fecha a porta não, medite e reflita. Não fique com raiva, não fique me maltratando, me perseguindo. Não me tenha como inimigo, não. Me tenha como amigo, porque eu estou lhe advertindo para o bem. Aí vai depender, não é de mim, é do Senhor. Que Deus lhe ajude em nome de Yeshua.